E aí galera, beleza? Se liga, eu não iria me posicionar de forma mais aguda, mas decidi fazer. Coloquei a foto comigo com o Caio, para bom entendedor, meia imagem basta, até porque eu tô impedido de fazer legendas e tal por alguns dias. Dia 10 estou de volta. Eu queria falar a respeito do episódio que aconteceu com o Caio e com o Raí. E por que eu tô falando Caio e Raí primeiro? Porque o episódio entre os dois era válido. O Raí decidiu se expor de uma maneira política. Eu acredito que da forma que ele fez tá justo. Concordando ou não é outro tema. E não é o tema que eu quero abordar aqui. Ele fez do celular dele, na casa dele, falou e deixou claro que era a palavra dele, não do São Paulo. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Não sou a favor de só se falar de futebol quem é do futebol. Até porque o futebol, canso de falar aqui, é um segmento como outro qualquer, com várias engrenagens, vários segmentos acoplados ao futebol. Então o fato dele falar isso e opinar contra o presidente não me incomoda. Não me deixa chateado nem não. Assim como se fosse a favor, também não deixaria chateado. O Caio deu uma opinião baseado no link com o São Paulo. Ele deixou claro isso. O que ele quis dizer, eu entendi perfeitamente, que o Raí, na posição que tem do São Paulo, não seria bacana falar de política. Eu só discordo do Caio na visão que ele teve, porque se o Raí tivesse feito isso na bancada do São Paulo, com os patrocinadores atrás, uniformizado do São Paulo, aí eu seria contra o Raí falar de política, seja para que lado for. Mas como ele fez da forma que fez, eu acho que pode fazer. Não concordo com o Caio nessa linha, mas entendi que o Caio criticou considerando que não era suficiente o fato dele estar descaracterizado, estar em casa, no celular dele e expor a opinião dele, tá? Isso é um ponto. Que também dá para ser levado em consideração, porque ele falava de volta do futebol e fez o link com política e tal. Então dá para entender o que o Caio quis dizer. Eu não recrimino o Caio por ter tido essa opinião, não. Eu entendi que o Raí, daquela forma que ele fez, tá bom, não me incomoda, não faço link com São Paulo. Mas o Caio entendeu que pode fazer link. Errado ele não tá, beleza? Mas não me incomodou. O que me incomodou demais é ver o Casagrande, que é uma figura minimamente controversa, para falar assim, sendo fofo e bem educado, cagar regra para cima do Caio, da forma que ele fez. Nitidamente ele usou do crachá ali, né? Nitidamente ele usou da sua força política interna para espremer o Caio, e o Caio, de uma educação muito superior a dele, engoliu em seco, só que o rosto do rapaz ficou desfigurado. Quem tem um pouquinho de vivência, quem tem um pouquinho de malandragem, percebeu o quanto o Caio estava oprimido ali, querendo falar e não podendo. Até porque o Casagrande acusa ele, coisa sem prova, né? Não, você tem essa mania, bem do jeito do Casagrande fazer as coisas. Aí o Caio retrucou, que mania? Quando é que foi que aconteceu tal coisa parecida? E claro, o Casagrande ficou sem resposta, o que é bem normal de sua pessoa. O Casagrande é esse que gosta de humilhar pessoas, criticar jogadores de futebol sem o menor embasamento, enfiar dedo na cara dos outros. Logo ele, que deveria ser uma pessoa extremamente benevolente, extremamente carinhosa, até pela sua história de vida, né? Que por opção dele, ele não é vítima de nada, se meteu em apuros, teve 1 milhão de chances, aproveitou ou não, porque não dá para medir. Eu acho o trabalho dele muito ruim, o trabalho dele é muito ruim, mas ele tá lá na televisão há 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos. Se merece ou não, isso não é comigo, isso é com quem contrata ele e quem mantém ele. Agora, foi muito feio o jeito que o Casagrande tentou diminuir o Caio. E o Casagrande, sim, foi bastante político, porque ele defendeu o Raí, porque o Raí pensa igual a ele na parte política. Porque quando os jogadores, na eleição, apoiaram o outro lado, o lado que hoje é governo, o lado do Bolsonaro, ele fez notinha contra os jogadores se posicionarem dessa forma. Tá aí na internet, só procurar para ver, que você vai ver ele reclamando que os jogadores não deveriam fazer isso. Então, aquilo nada mais nada menos que é demagogia e hipocrisia tradicional do Casagrande. Bem tradicional do Casagrande. Bastante tradicional do Casagrande.
E quem se expressa mal, bastante mal sempre, é você, Casagrande. A sua última pataquada foi falar besteira pro Gabriel Jesus. E você tomou um revés à altura, ficou com cara de bumbum, tentando se justificar de N formas, inventando um monte de coisa. Não, eu quis ajudar, eu quis motivar, quis nada, quis aparecer, quis fazer graça. Somado ao Casagrande, que foi o capitão da ignorância, capitão da falta de respeito, da incoerência, capitão de tudo que é ruim, porque ele vem de uma coisa e faz outra, né? É só ver o seu histórico de vida e o seu histórico de pataquadas. Fala muito, faz muito pouco, exige dos outros o que ele não faz nem um décimo. Então, para mim, isso, sou sujo. E o pior disso tudo, quer dizer, o pior foi isso. Somando a isso tudo, foram que todas as pessoas no debate estavam contra o Caio. Só que as pessoas tiveram educação. Por mais que eu soubesse, que fica claro para mim, que se o Raí tivesse falado de outra forma, se o Raí tivesse apoiado o governo, essas 6 pessoas não agiriam desta forma. Elas mudariam o tom. Mas, sejamos justos, as 5 pessoas além do Casagrande que estavam ali, todas foram contra o Caio. E o Caio ficou sozinho, extremamente incomodado, visivelmente abalado, sem poder falar o que pensava. E repito, eu não concordo com o Caio. Eu acho que o Raí tem o direito de falar, desde que seja da forma que ele fez. Sem nada do São Paulo, sem patrocínio, sem nada. Mas entendo que ele veja link, que ele não enxergue o Raí ali como pessoa física, que ele enxergue o Raí como funcionário de uma organização. E por isso ele dá o conselho ao Raí. Tanto que ele falou mais de uma vez o carinho que ele tem pelo Raí. O Caio é de uma educação muito acima da média, muito acima da média. Já o Casagrande não tem educação nenhuma, não tem respeito por ninguém, não tem respeito nem pelo seu trabalho e sua vaga. Tantas pessoas gostariam de ter aquela posição e ele não faz o menor esforço para ser minimamente competente, educado e respeitoso com as pessoas que têm opinião contrária à dele. Então, a liberdade que ele prega se você pensar igual a ele. Se você pensar diferente dele, essa liberdade some na hora. Tá bom? Casagrande, faz o seguinte, se espelha mais no Caio. Você vai ser mais bem quisto e uma pessoa melhor. Tá bom? Tamo junto, rapaziada. Fui clear.